Pessoal, acaba de ser confirmado aqui neste exato momento uma notícia urgentíssima sobre o estado de saúde de Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio médico do Lula, o Dr. Roberto Calil, acaba de fazer uma revelação bombástica, tá? Ele acaba de confirmar risco de acontecer o pior. Risco de acontecer o pior. Notícia urgentíssima que eu vou trazer aqui em todos os detalhes e destaques. Eu vou trazer o vídeo do próprio Dr. Roberto Calil afirmando essa notícia. Eu vou trazer esse vídeo, essa informação completa aqui para todos vocês. Lula da Silva acaba de fazer um apelo, gente, tá? Luiz Inácio Lula da Silva acaba de fazer um apelo. A situação é pior do que a gente imaginava. Vou trazer essa informação aqui para todos vocês. E uma outra notícia bomba que acabou de explodir: o verdadeiro plano da PF contra Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Bomba gigante acabou de explodir aqui neste exato momento. Eu vim aqui trazer informação completa, tá? Plano da PF contra Jair Messias Bolsonaro. É uma informação gravíssima que eu também vou trazer aqui em todos os detalhes. Gente, esse vídeo tá lotado de novas informações, notícias divulgadas aqui há pouquíssimos instantes. Já vou estar trazendo, atualizando todos vocês rapidamente. Só quero convidar todos vocês que estão do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal e a fazer parte aqui da nossa família. Lembrando mais uma vez que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada. Nenhum centavo, não tem nenhuma mensalidade para você estar inscrito aqui. Então não perde tempo, já olha aqui embaixo do seu vídeo, tá? Não sei de onde você está me assistindo, se é do seu celular, do seu tablet, do computador. Aqui embaixo vai ter, ó, a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar em cima. Clicou, você já vai estar inscrito automaticamente e gratuitamente aqui no nosso canal. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo, tá? Porque eu prometo pra vocês que vai valer a pena cada segundo da sua atenção aqui nesse vídeo, porque é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora pra vocês. Vejam só. Logo de cara, gente, eu preciso trazer pra vocês um vídeo bombástico. Bombástico. Quando vocês chegarem no final desse vídeo, vocês vão entender as informações gravíssimas. E o mais importante, agora vocês vão saber o verdadeiro plano da Polícia Federal, da PF, contra Jair Messias Bolsonaro. Gente, é estarrecedor. Assistam que agora sim vocês vão entender. A prisão do Braga Neto foi a cabeça na bandeja que Mauro Cid entregou para que não fosse ele e o pai a serem presos. Quando você está atrás de alguém, você está atrás de um determinado objetivo. Você começa a minar o seu entorno para ver se consegue chegar ao seu objetivo principal. E o objetivo principal da última delação, do último depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal, tinha nome, sobrenome e endereço. Estava endereçado ao nome e sobrenome de Jair Messias Bolsonaro. Era esse o objetivo deles. Eles estavam e estão ainda desesperados para prender o Bolsonaro. E se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai lembrar aqui do Danones, da Narizinho, né, com o seu namorado, que todos eles estavam comemorando, porque agora, com a história dos kids pretos e da Polícia Federal, vão chegar no Bolsonaro, Bolsonaro preso amanhã, Bolsonaro preso aquilo, Bolsonaro vai ficar preso no Natal, Bolsonaro vai passar o ano na cadeia. E eu já falei para vocês que eles estão correndo contra o tempo, né? Eles estão o tempo todo buscando elementos, porque eles estão correndo contra o tempo. Se a gente for lembrar, todos eles estavam comemorando que Bolsonaro seria preso a qualquer momento. E teve uma live que eu fiz específica, que eu falei assim, olha, muito cuidado, que vão acusar Bolsonaro de estar obstruindo a justiça, de tentar falando com as pessoas. Era esta a tentativa deles. E eu falei, olha, muito cuidado, porque o objetivo deles é prender, só existe uma possibilidade de prender o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizer uma cagada muito grande. A gente tem a delação do Mauro Cid e o tempo todo eles querendo pegar o Bolsonaro. Bom,
O que essa delação última do Mauro Cid mostrou? Ele precisava entregar alguém. Eles conseguiram prender o pai do Mauro Cid. O Mauro Cid era coronel quando foi preso. O pai general. Eu estou ouvindo hoje, né, muita gente falando, não, porque as Forças Armadas, isso é uma decepção. Mas vem cá, vocês começaram a se decepcionar com as Forças Armadas hoje? O pessoal esquece rápido o que aconteceu no dia 9 de janeiro, não foi 8, foi dia 9 de janeiro. Onde as Forças Armadas brasileiras entregaram, né, pessoas que estavam com bíblias na mão, alguns acampados, moradores de rua. As informações que trouxeram para a prisão preventiva do Braga Neto demonstram mais uma vez diversos atentados contra a justiça e contra as leis e constituição do país. Por quê? Primeiro, essa decisão se deu no sábado, porque ele estava viajando. Mentira. Mentira da imprensa, que estão todos caindo. Vocês acham que a prisão seria mais midiática se ele estivesse numa praia, onde ele estava, com a família, com os netos em Maceió, ou se ela fosse na casa dele no Rio de Janeiro num sábado? Não, mas eles estavam querendo preservar a imagem do general. Mentira! O objetivo de tudo isso é justamente humilhar o exército. A esquerda não engole até hoje a questão da anistia. A anistia só valeu para eles. A gente tem que lembrar que a Miriam Leitoa, que hoje é a bambambam da economia no país, ela ficou presa porque ela praticou atentado a banco, à mão armada. Assim como a outra que chegou à presidência da República, Anta. Ambas envolvidos nisso tudo. Você acha que esse pessoalzinho engole hoje o fato dos militares terem concedido anistia para eles, mas também para os próprios militares? Eles não engolem. Isso sempre foi assim. Então, nós estamos num momento, hoje, em que eles estão tendo a possibilidade de humilhar aqueles que os humilharam lá atrás. É o chamado revanchismo. A prisão do Braga Neto foi a cabeça na bandeja que Mauro Cid entregou para que não fosse ele e o pai a serem presos. Pessoal, depois de tudo que vocês acabaram de assistir, que eu acabei de colocar aqui na tela para todos vocês, vocês têm o mesmo posicionamento? Vocês acham que em um determinado momento o Mauro Cid teve que escolher entre entregar a cabeça do Braga Neto ou entregar a cabeça de Jair Messias Bolsonaro? Vocês acham que em um determinado momento ele foi pressionado pela PF para entregar Jair Messias Bolsonaro ou imputar a ele um crime que ele não cometeu com a intenção de prender Jair Messias Bolsonaro? Porque, como ele acabou de dizer aqui, gente, tá? A gente está careca de saber que tudo isso que está acontecendo tem um único foco e um único objetivo: prender Jair Messias Bolsonaro. E até esse momento eles não conseguiram encontrar um crime, tá? Um crime. Tem que encontrar e tem que mostrar a prova, tem que provar, né? Se eles tivessem alguma prova de que o Bolsonaro cometeu algum crime, pessoal, vocês não têm a menor dúvida, o Bolsonaro já estaria preso há muito tempo. Eles estão, né, coletando informações, né? Eles utilizaram até subterfúgio de Israel, né, de outros países, para conseguir recuperar as mensagens que foram apagadas de dentro do celular do Mauro Cid, mas eles não foram capazes de conseguir recuperar as imagens do 8 de janeiro, para vocês verem o desespero que eles estão para prender o Bolsonaro. Aí, como eles não estão encontrando, aí então vamos prender. Que prende, porque aí a gente vai apertar e dali vai sair alguma coisa. Aí veio o Braga Neto. E agora? O que vocês acham que eles vão fazer com o Braga Neto? O que vocês acham que eles vão fazer com o Braga Neto? E o foco deles é quem? Jair Messias Bolsonaro. A mesma coisa que eles fizeram com o Mauro Cid, possivelmente eles vão fazer com o Braga Neto. Vão apertar, vão encurralar, vai colocar contra a parede até
até que ele consiga fornecer algo à PF contra Jair Messias Bolsonaro. Vão acompanhando, gente, tá? Vão acompanhando, porque eu não costumo errar nas minhas previsões, tá? Eles estão fechando o cerco e agora estão indo para cima com tudo contra o general Braga Neto, gente, tá? Agora vamos aqui, gente, tá? Próxima informação aqui na tela. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de fazer um apelo. Exatamente, daqui a pouco, gente, o médico do Lula, o doutor Roberto Calil, divulgou uma informação bombástica, tá? Sobre a saúde do Lula. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, porque vejam só isso aqui. Lula fez apelo para que as medidas fiscais não sejam desidratadas, diz Haddad. Segundo aqui a matéria, depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Fernando Haddad afirma que foi feito um apelo pelo governo petista ao Congresso Nacional para aprovar as medidas fiscais. Ele deu a declaração na manhã dessa segunda-feira, dia 16, em São Paulo. Segundo ele, abre aspas, Lula pediu um quadro detalhado para conversar com os líderes partidários, garantindo que não haja desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada ainda neste ano, com uma conciliação entre o Senado e a Câmara em torno das alterações realizadas, ou seja, uma reforma tributária para ferrar com a vida do povo, e o Lula não quer que ela seja modificada, não quer que ela seja desidratada. É mais ou menos isso que vocês estão entendendo. Lula pode entrar em cena para tranquilizar e acelerar as coisas no Congresso. Ainda em entrevista a jornalistas, o ministro Haddad relatou que Lula teria dito que ninguém se preocupa mais com a questão fiscal quanto ele, né? Nesse sentido, o petista pode tentar intervir para destravar as pautas econômicas no Congresso Nacional. Então ele falou, então eu dei um quadro a ele desses 3 blocos de medidas, coloquei lá a parte também da situação de cada uma delas, tanto no Senado quanto na Câmara, para que ele pudesse eventualmente julgar a conveniência e tomar algumas providências ou dar algum telefonema tranquilizador para acelerar as coisas. São aqueles telefonemas que o Lula dá. Ele é muito persuasivo, né, gente? Quando o Lula vê que tem algum deputado, algum senador, algum partido, né, político ali dentro, travando, dificultando algo para ele, segundo alguns jornalistas, dificilmente esses líderes não são convencidos por Lula, porque ele tem uma lábia, gente. Ele tem um poder de persuasão, que ele faz ali uma promessa, aquela pessoa sai, a pessoa entra chorando dentro de uma reunião com o Lula e sai sorrindo, porque assim, o homem é muito persuasivo. São muitas promessas, né? Agora, se vão ser cumpridas, já é outra história, né? Agora, a próxima informação, vamos falar de um assunto extremamente importante, que é com relação à saúde do Lula. Vejam só isso aqui, gente, que foi divulgado pelo próprio médico do Lula da Silva. Vejam só, ele concedeu entrevista também para o Fantástico, ele trouxe algumas declarações extremamente importantes sobre a saúde do Lula. Eu acho que agora ficou bastante evidente que a situação do Lula não é tão simples assim. E vocês vão entender, porque eu vou colocar o próprio vídeo dele aqui trazendo essa informação. E segundo ele, corria risco de acontecer o pior, diz médico Roberto Calil, sobre sangramento na cabeça de Lula. O próprio médico do Lula está aqui afirmando que correu o risco de acontecer o pior com o Lula da Silva em toda essa questão. Vou colocar aqui agora o vídeo na tela para vocês verem essa parte em que ele fala sobre a gravidade do estado de saúde do Lula. Vejam só. Foi uma situação assim, tão grave, risco iminente de morte? Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Eu estava naquela plataforma já esperando para entrar no avião. E, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar. Quando assim, nem abriu a porta do avião, eu já me joguei para dentro do avião, eu entrei rápido no avião, ele veio em pé me receber. Sabe, eu tive um susto, tudo bem, estamos falando, né? Nossa, o senhor chegou bem, em pé, veio andando. Aí, obviamente, colocamos ele na ambulância e chegamos no hospital, a equipe médica, a equipe do Dr. Marcos Stabler estava pronta. No centro cirúrgico, na sala cirúrgica, ele foi direto para a sala cirúrgica e aconteceu a cirurgia. O senhor ficou... Tá
Tá aí, né, gente, o momento, né, durante a entrevista do Fantástico, que o próprio Dr. Roberto Kallil falou sobre a gravidade, né, do estado de saúde do Lula, né? E segundo ele, ó, o quadro da IT foi extremamente grave. Ela requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria risco de acontecer o pior, gente. Então, hoje eles já falam, eles já mudaram assim um pouco o posicionamento, porque antes estava tudo normal, tudo tranquilo, Lula reagindo, tal. Naquela época, eles omitiram essa informação de que a situação era mais grave do que se imaginava, né? Naquela época, eles tentaram esconder a qualquer custo o verdadeiro, real estado da saúde do Lula, né? Então, depois daquela coletiva de imprensa, eles foram ali, falaram algumas coisas, omitiram, porque já tinha uma cirurgia já programada para 19 horas da mesma noite, do mesmo dia. Então, assim, a falta de transparência foi o que mais agravou o relacionamento, né, de toda essa equipe do Lula que estava ali no entorno dele, passando as informações para a população, né, os jornalistas, todos, o Brasil inteiro desesperado para ter notícias do verdadeiro estado de saúde do Lula, e sempre vinha ali aquelas notícias mais amenas, mais tranquilizadas, parece que meio que assim, tentando maquiar alguma informação que pudesse ser mais grave do que realmente estava acontecendo e do que estava sendo divulgado. E assim, né, gente, realmente é uma situação que tem que ter cuidados, né? O próprio Kallil falou sobre essa questão. Eu vou trazer um outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, porque agora eu preciso trazer uma informação também muito importante, tá? Aqui, ó, entrevista. Houve reuniões, mas não levaram à ação, tá, gente? O Hamilton Mourão concedeu uma entrevista e ele falou sobre toda essa questão, né, dessa trama do golpe de Estado que nunca aconteceu. E ele disse aqui o seguinte, tá? Houve reuniões, mas não levaram à ação, diz Mourão, ex-vice Bolsonaro, sobre a trama, né, que está sendo amplamente divulgada. Senador e ex-vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, reconheceu em entrevista da Globo que uma ala das Forças Armadas tentou articular um golpe após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula em 2022, mas ressaltou que o Exército agiu dentro da legalidade. Segundo ele, houve uma conspiração tabajara. A conversa ocorreu antes da prisão de seu colega de farda, o general Braga Neto, ocorrida anteontem. Procurado, Mourão não quis responder às novas perguntas e afirmou que já havia manifestado sua opinião pelas redes sociais. No X, ele disse que o militar não representava risco e que a decretação de prisão atropelou as normas legais. Ou seja, o próprio Mourão, gente, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, isso aqui mais atrapalha do que ajuda, porque assim, eu acho que ele tem propriedade para dizer alguma coisa se ele participou. Agora, se ele ouviu algo, até chegar no ouvido dele, pode ter muita mudança, né? Tipo assim, aconteceu uma reunião e algo foi discutido. O que dessa reunião foi levado até o Mourão? Vocês acham que não pode ter sido modificado nada? Então é muito grave o que foi dito aqui pelo senador Mourão, porque ele tem que ter muita certeza do que ele diz, porque é muito grave e pode prejudicar, né, tanto o Braga Neto como o próprio Bolsonaro. Então é muito importante que ele tenha realmente certeza absoluta do que qual que era o teor que estava sendo debatido dentro das reuniões, para depois vir aqui falar uma coisa grave, porque isso aqui, o que ele disse, realmente é muito grave. Houve reuniões, mas não levaram à ação. Então, é extremamente grave. Eu acho que ele precisa pensar e repensar naquilo que ele ouviu, né? Porque uma coisa é ele estar ali presente e uma coisa é ele ver alguém planejando alguma coisa. E outra coisa é ele, me disseram, me falaram que houve reunião. Então, é muito grave esse tipo de situação, né? E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês essa informação com relação a Janaína Pascoal. Caçar uma mulher para colocar 4 homens seria contraditório. Gente, eu achei isso aqui extremamente grave, por isso que eu deixei para trazer aqui para vocês. A ex-deputada estadual e vereadora eleita Janaína Pascoal afirma ser contraditória, né, a possibilidade de a chapa do PP eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, da qual faz parte, ser caçada, né,
por suposta fraude de cota feminina por meio de candidaturas laranjas. Isso porque, segundo o seu argumento, 4 homens estariam no seu lugar. Ou seja, estão tentando imputar aqui ao PP um crime que pode ter acontecido, e se isso aqui for concretizado, ela pode ter o seu mandato cassado e no lugar dela entrar 4 homens no lugar dela. E ela está completamente furiosa. Na última semana, o PT protocolou uma ação acusando o PP ter utilizado 5 candidatas, né, como laranjas para burlar a regra eleitoral que exige no mínimo 30% de mulheres nas chapas que disputam a eleição. O vereador Paulo Franch, do MDB, e o Partido Solidariedade já havia apresentado ações semelhantes na Justiça. As ações pedem a cassação dos 4 vereadores eleitos do PP. Além de Janaína Pascoal, a lista inclui Major Palumbo, Sargento Nantes e Murilo Lima. Abre aspas, segundo ela, seria bem contraditório cassar uma chapa que elegeu uma mulher e tem outra como suplente, a vereadora Janaína Lima, para colocar 4 homens, afirmou Janaína ao Metrópolis. Ela não é nada boba, né, gente? Ela viu, ela tá percebendo o plano, né, que está acontecendo aí para caçar sua chapa, ou seja, para descartá-la e colocar 4 homens no seu lugar, gente, tá? Isso é muito grave, tem que ser investigado com muita delicadeza, porque caçar uma mulher para colocar 4 homens é muito, mas muito grave, muito grave. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito, preparado com muito amor e carinho, ó. Até o nosso próximo encontro.